Boa noite, tudo bem, pessoal? Então, nós vamos falar hoje sobre resolução de problemas. O que é isso? Então, resolução de problemas é uma tendência em educação matemática. E um dos precursores aí foi George Polya, que nasceu em 1887 e veio a falecer em 1985. Ele é considerado um marco na resolução de problemas com seu livro em 1945, How to Solve It, que é a principal obra da resolução de problemas que nós temos hoje. Toda vez que a gente for fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, é sempre legal a gente trazer frases de alguns autores, né? Então tem aí algumas delas, por exemplo, do próprio Polya. A resolução de problemas foi e é a coluna vertebral da instrução matemática. A razão principal de se estudar matemática é para aprender como se resolve problemas e para a gente começar a pensar que a resolução de problemas ela não está só no contexto matemático, ela perpassa por todo o nosso contexto, o nosso cotidiano. Então vamos definir primeiro o que é um problema. Problema é qualquer situação que exige o pensar do indivíduo. Então se eu tenho que pensar, se eu não tenho uma fórmula pronta, eu tenho um problema ali exposto. O que é um problema matemático? É qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-lo. Então, um problema matemático, ele carece de alguns conceitos matemáticos na sua resolução, na sua maneira de pensar. Vamos distinguir exercício do problema. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, olha, sua prova tem que estar contextualizada, você tem que trabalhar com problemas. Não pode mais o arme efetue. Aí a pessoa vai lá e monta uma prova assim, ó. Joaquim tem 7 laranjas, ganha mais 3 laranjas. Quantas laranjas Joaquim ganhou? Com quantas laranjas Joaquim ficou? Isso nada mais é que um exercício. O algoritmo já está posto aí. Eu vou ter que somar, né? Então, isso não é considerado um problema. Por quê? Problema, como nós vimos pela definição, é toda e qualquer maneira, toda e qualquer metodologia matemática. Tem que exigir o pensar matemático. Não pode estar em uma situação direta aí, onde que eu consiga descobrir qual que é o algoritmo para ser resolvido. Exercício, como o nome diz, serve para exercitar. Ou seja, praticar algum determinado algoritmo ou um processo. Eu posso ter um algoritmo da resolução de equação de segundo grau, que é para o quê? Praticar o processo de resolução de equação. Eu posso ter um algoritmo da soma, um algoritmo da multiplicação, e o aluno só está exercitando. É o famoso o arme e efetue. O problema é a descrição de uma situação onde que não se tem ali um algoritmo já pré-estabelecido. Então, ele vai ter que pensar em uma solução. Então, o que é resolução? É uma metodologia, né, que trata problemas que não tem no seu enunciado um algoritmo que deve ser aplicado para se chegar na solução. Então, a resolução de problemas, ela precisa ter um problema matemático bem definido, o problema está ali, está posto, é claro, mas na sua solução ele não tem um algoritmo que se resolva de forma de bate-pronto. Então, isso que é se trabalhar com resolução de problemas. Temos outra definição da Beatriz D'Ambrosio, filha do Ubiratã D'Ambrosio, que ela diz que é uma metodologia de ensino, a qual o professor aborda situações, problemas que permitem a investigação e a percepção de novos conceitos. Compreende que o problema é uma questão bem definida, uma situação que precisa ser bem resolvida, a qual o estudante não consegue, da forma imediata, solucioná-la. Pode não ter uma solução direta, então eu preciso acionar vários conceitos e procedimentos em busca de uma única solução, ou de outras soluções. Uma característica marcante se reflete no seu enunciado, que claramente tem uma problemática a ser resolvida. Então, o que caracteriza a resolução de problemas?
tem uma pergunta, essa pergunta é da matemática, essa pergunta é clara, ela é objetiva, mas a sua solução não é imediata. E é engraçado que se a gente fala que a primeira obra sobre resolução de problemas surgiu com Polya em 1945, então isso chega aqui no Brasil, isso está sendo desenvolvido nos últimos 30 anos. Isso, então, é uma metodologia extremamente recente. Então, existem poucos artigos, poucas dissertações a respeito do tema, e eu acho que é importante para o crescimento da nossa área. Qual que é o objetivo da resolução? São vários objetivos aí. Fazer o aluno pensar produtivamente é um deles. Desenvolver o raciocínio no aluno. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas. Isso é extremamente importante, porque ele não fala somente da matemática. Você está trabalhando o seu aluno para outras situações que ele venha enfrentar no seu cotidiano. E dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática. Então, o aluno fica assim, onde que eu uso isso? Onde que eu uso aquilo? Então, trabalhar a resolução de problemas é você munir esse aluno, né, com as aplicações, tornando a matemática mais agradável para eles. Dando, como se diz, o sentido. É o famoso dar sentido. Precisamos dar sentido às nossas aulas. Objetivo também, continuando, tornar as aulas mais interessantes e desafiadoras. Se tem um problema posto, a solução não é imediata, então o aluno se sente mais desafiado. Você vai equipar seu aluno com estratégias para resolver problemas e dar uma boa base matemática às pessoas, que é o que a gente vem lutando, né, com essa base aí. Vários tipos de problemas. Primeiro, o exercício de reconhecimento. Seu objetivo é fazer com que o aluno reconheça, identifique ou lembre algum conceito, alguma definição, alguma propriedade. Por exemplo, qual é o sucessor de 109? Eu estou reconhecendo qual que vai ser o número que vem depois de 109. Eu vou ter que pensar o que é antecessor, o que é sucessor, aquilo que é o sucessor. Então, eu estou tendo uma lembrança de um conceito. Então, para ele responder 110 aí, ele vai ter que lembrar da definição do que é ser sucessor. E isso é um exercício. Exercício de algoritmo foi o que a gente comentou no início, né, da aula. Efetue 128 mais 79, é o famoso ARM efetue. É só treinar a habilidade de executar um algoritmo. Pode ser da soma, multiplicação, enfim, entre outros. Problema padrão. Sua resolução envolve a aplicação direta de um ou mais algoritmos. E não existe qualquer estratégia. Eu não tenho que ficar montando muita estratégia, não. A solução já está contida no próprio enunciado. E a tarefa é transformar a linguagem usual em linguagem matemática. Por exemplo, um gato tem 4 patas. Quantas patas tem 3 gatos? Então, ele vai ter que começar a reconhecer aí que vai ter que fazer um algoritmo de 4 vezes 3. Não está muito definido aí, não está explícito a multiplicação, mas ele vai ter que começar a pensar. É onde o menino pergunta, é de mais ou é de menos? Se é de mais ou é de menos, aquilo gera um problema para ele. Então, não é simplesmente um exercício de aplicação. Problemas processos. São problemas cuja solução envolve operações que não estão contidas no enunciado. Problemas de aplicação são aqueles que retratam situações reais do dia a dia e que exigem o uso da matemática para serem resolvidos. Também são chamados de situações-problemas. Em geral, são problemas que exigem pesquisa e levantamento de dados. Então, por exemplo, problemas de aplicação. Eu quero determinar uma altura máxima ao lançar uma bola para o alto. Então, eu quero determinar, na hora que eu chuto a bola, eu quero determinar qual que vai ser a altura máxima. Então, vai me descrever através de uma curva, e dessa curva eu vou ter que achar qual que é o seu ponto de máximo. Isso é uma situação-problema, é um exemplo desse tipo de aplicação.
Problemas de quebra-cabeça. Esses probleminhas aqui são interessantes, estão considerados na matemática recreativa. Normalmente precisa de um golpe de sorte da pessoa para entender aquilo ali, para ter aquela interpretação, ou perceber algum truque ou alguma maldade que vai ser a solução, né? Quando a gente dá probleminhas de sistemas de primeiro grau, fala assim, ó, 2x mais y igual a 5, x menos y igual a 7. Isso é um problema que é um problema, voltando, é um problema de processo, aquele problema que o menino tem que exigir, não tem um algoritmo para solucionar. Agora, quando eu pego na matemática recreativa, eu coloco assim, vou transformar um sistema de equação de primeiro grau em um quebra-cabeça. Você tem bolinha, 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 bolinha mais bolinha mais bolinha é igual a 30. Uma bolinha mais dois sapatos igual a 20, por exemplo. E aquele problema que, na hora que ele vai resolver, ele vai ter uma bolinha com sapato, com menino, tudo misturado, e se ele perceber que uma das figuras tem todas elas, ele vai conseguir resolver. Problemas de quebra-cabeça, né? Como que resolve um problema? Isso aqui é muito importante. É onde que muitas das pessoas erram porque esquecem desse esqueminha sugerido em 1945 por George Polly. Por quê? A pessoa vai lá, vai resolver problema, acha a resposta e ela sai toda feliz. Acertei, mas caiu na pegadinha do malandro. Por quê? Por que caiu? Esqueceu de olhar como que se resolve. Quais são essas etapas? Primeiro, compreender o problema. Aí você vai perguntar o que o problema pede, você vai fazer o levantamento de dados, o que se procura obter no problema, onde que ele quer chegar, quais são os dados, quais são as condições, é possível fazer uma figura, um desenho. Se a gente parar para pensar nesse esqueminha aí, você vai lidar com a imagem conceitual, que isso é muito importante, de Tal e Wiener. Eu acho que cai direitinho aí. Toda vez que você tiver um problema e você conseguir fazer uma figura, lembre da imagem conceitual de Tal e Wiener, que é uma teoria muito bacana também. É possível estimar ou chutar a resposta? Isso eu estou compreendendo todo o contexto do que o meu problema está inserido. Aí depois que eu entendi, levantei os dados, eu vou elaborar um plano. E agora? O que eu vou fazer? Essa é a segunda etapa. Então, que estratégia que eu vou tentar solucionar? Eu conheço algum problema semelhante? Eu já tenho algum preconceito daquilo que eu vou tentar resolver para tentar encaixar aqui na solução? Eu consigo organizar esses dados em tabelas e gráficos? Posso tentar resolver por partes para depois ver onde que eu chego? Eu estou elaborando uma estratégia de resolução. Depois de traçar os planos ou as estratégias, eu vou percorrer o meu caminho, né? Que eu estou elaborando o plano, eu vou percorrer, representar, eu vou tentar tentativa e erro, redução ao que tem menos, ao que tem mais, eu posso fazer essa redução, eu posso fazer uma representação geométrica, representação algébrica, eu estou entendendo qual que vai ser meu plano, né? Nessa etapa de elaborar o plano, elaboramos um plano de ação para resolver o problema, fazendo a conexão entre os dados do problema e o que ele pede. Na maioria das vezes, vamos chegar numa sentença matemática. E aí, executar o plano, que é a terceira etapa. Compreender, elaborar o plano, agora executar. Eu vou resolver aquilo ali. Eu vou executar o plano passo a passo. Vou verificar tudo que o problema exigiu, todas as estratégias que eu tracei. Vou efetuar todos os cálculos, executar todas as estratégias para chegar na resposta desse plano. E a última é onde que as pessoas erram, essa aí, ó, porque elas esquecem de fazer o retrospecto ou a verificação. Elas esquecem de examinar se a solução obtida está correta. Existe outra maneira de resolver o problema? É possível usar um método empregado para resolver problemas semelhantes? Ou seja, às vezes eu estou com um problema de distância e eu monto uma estratégia de resolução de equação de segundo grau
e eu caio em duas respostas, uma positiva e uma negativa. Marco lá toda feliz a resposta negativa, só que eu errei. Por quê? A resposta negativa ela é solução da equação que eu montei. Ela não é solução do meu problema que pedia distância. Distância sempre positiva. Então, as pessoas esquecem de verificar, né? Quando você tem uma função, aí você olha para o domínio da função. O que é o domínio? Onde que ela não pode não ser definida, ela tem que ser definida. E se eu olhar numa fração, um denominador, ele não pode ser zero, porque se for zero a função não fica definida. Eu coloco lá x igual uma substituição que o x vale zero. Está errado. Por quê? Eu não verifiquei se aquela resposta seria a condição do meu problema. Então, resolver problemas segundo essas etapas. Por exemplo, um probleminha aí, ó. Uma banca vende 150 jornais por dia. No domingo, ela vende 100 a mais do que nos outros dias. Quantos são vendidos na semana? Então, vou compreender. Primeira etapa. Eu vou colocar os dados. Quantos jornais são vendidos ao dia? 150. Quantos jornais são vendidos no domingo? 100 a mais do que essa quantidade por dia aí. O objetivo. Qual que é o objetivo? Determinar o número de jornais vendidos na semana. Eu posso pensar em estabelecendo um plano. Eu posso pensar em multiplicar 150 por 7 e no final somar 100, ou multiplicar 150 por 6 e no final somar 250. São dois planos distintos aí, são duas estratégias. Segunda etapa, estabelecendo um plano. Eu escolhi qualquer um dos dois, vou para a terceira etapa, executar. Faça a minha questão, 150 vezes 7, 1050, mais 100, 1150. Ou eu vou executar o segundo plano, 150 vezes 6, 900, mais 250, 1150. Tanto faz a primeira ou a segunda estratégia. Não houve, eu não preciso pensar que um problema eu tenho que pensar de forma idêntica, de forma igual a todos. Não. A elaboração do plano pode sofrer alterações. Agora que eu vou fazer o retrospecto, eu vou verificar se a minha resposta que eu encontrei, 1150, ela é compatível com o que estava pedindo. E de fato é. Normalmente, vai ser muito raro, por exemplo, até uma equação, um probleminha que você cai em uma equação de primeiro grau, você ter essas dificuldades aí de não... Você ter erro de verificação da resposta encontrar não satisfazer as condições dos problemas. Normalmente é a partir da equação de segundo grau ou outros probleminhas aí que a gente tem que ficar mais atento. Então, de fato, são vendidos 1150. Considerações finais. Então, o que a gente pode concluir da resolução de problemas? Ela é uma importante metodologia de ensino-aprendizado na sala de aula. Por que ela é importante? Porque aguça a criatividade do aluno, dá nele uma maior motivação, um maior interesse nas aulas. E ele vai levar isso para o seu cotidiano. Vale também ressaltar que os benefícios da resolução de problemas, né, existem vários obstáculos que dificultam a sua utilização. Então, o professor, qual é a postura do professor? Precisa ter paciência, o processo é vagaroso, requer uma alteração totalmente da postura, ele tem que sair da sua zona de conforto, é uma área de estudo ainda relativamente pobre de material, né? E um único problema pode ocupar várias aulas, dependendo do que você se propõe. Então, essas são as considerações finais. Eu estou deixando, então, essa videoaula gravada para vocês, vou postar no Google Sala de Aula, vou deixar a materialidade e também algumas perguntinhas lá, né, algumas atividades que vocês deverão fazer. Muito obrigado e um grande abraço.